Que a Silvia falou, apareceu só o bonequinho da Silvia. Então, vou começar a gravar. Vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir o visão aqui. Então, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fechar nossa matéria aí do curso com a aula da coluna cervical, tá? Que é o que ficou faltando, né? E aí, próxima semana, nós vamos fazer a nossa prova, tá? Nossa prova vai ser online também, como a outra, tá bom? Depois eu vou passar os conceitos para vocês aí da nossa prova. Então, pessoal, basicamente, a coluna cervical é uma parte importante aí do nosso corpo, é uma região que está muito sujeita a dores, a traumas, né? Eu mesmo estou com uma amiga que caiu de bicicleta e ficou por um período com a lesão na medula, ela ficou com a tetraplegia, ela perdeu o movimento das pernas e dos braços, sabe? E ela teve que operar a coluna, quebrou a coluna depois de uma queda boba de bicicleta. E aí quebrou a coluna, estendeu demais o pescoço na queda, né? Ela caiu estendendo excessivamente a cervical. E aí ela teve uma fratura na vértebra e, consequente, com compressão da medula. Então, é uma região bastante delicada, né? Uma região muito sensível e tem o grande problema de fraturas que podem gerar aí lesões na medula com consequências muito ruins para a pessoa, né? Principalmente essa lesão medular, que é o pior que pode acontecer para a pessoa, no caso, uma perda dos movimentos, né? Uma tetraplegia, que a gente chama. Uma perda dos movimentos dos braços e das pernas. Além disso, a coluna cervical é fonte frequente de dores, de torcicolos, né? É uma região bastante afetada. Tem aqueles discos, como a gente vê também na coluna lombar. Então, é uma região que sofre também muitos problemas de hérnia de disco, com irradiação dos braços. Então, é uma região muito, muito delicada. Então, nós podemos dividir a coluna em duas partes. Uma que a gente chama de cervical alta, que é C1 e C2. A C1 a gente chama de atlas, que ela sustenta o occipital, e C2 é o axis. E nós temos as outras 5 vértebras que formam as vértebras da coluna cervical baixa. Então, são movimentos que são... a cervical alta, ela mexe mais o nosso crânio, o nosso occipital, e a cervical, ela mexe realmente esse movimento do pescoço, mas tem contribuição das duas partes da coluna para os dois movimentos aí, tanto do pescoço quanto da região do occipital, né? Então, nós temos essa divisão anatômica em cervical alta e cervical baixa. Cervical alta é o atlas e o axis, e a cervical baixa é as outras 5 vértebras que formam esse conjunto de 7 vértebras que nós chamamos de coluna cervical. Aqui na coluna, né, a C7 é a que tem maior proeminência. Então, a 7ª vértebra cervical é a vértebra mais proeminente da região aqui posterior do pescoço, tá? Os movimentos dessa região podem ocorrer de forma combinada ou isolada. Então, nós podemos mexer tanto a coluna cervical alta só, fazendo esse pequeno movimento do pescoço, quanto a cervical alta junto com a cervical baixa. Então, esse movimento a gente faz um Moço, movimento. entendi osso, assim, mais. O quê? Eu entendi osso, eu tô assim, mais. Tá até inteira, Tá tem com o nada pra microfone falar. Ela vem aberto. brigando aí, eu não estou ouvindo nada da aula. Tem alguém aí com o microfone aberto? Deve ser a Gisele. Tá? O meu estava desligado. Luiz, desliga aí, Luizão, o telefone para nós. Vou Ô, desligar o Luizão, meu. tinha alguém com o coisa aberta, o microfone. Muito bem. Então, nós temos a coluna cervical alta, ela é formada por 2 vértebras. O atlas, que é essa vértebra aqui, que tem 2 massas articulares, superfícies articulares, onde vai o occipital aqui em cima, e o atlas, que é o axis, que é essa vértebra onde tem esse dente aqui, ó. Então, isso aqui é o processo odontoide do axis. Em cima do axis tem o atlas. Ele chama atlas por causa daquela figura da mitologia grega que sustenta o occipital, sustenta o mundo, né? O Atlas sustentava o mundo nas costas. E o Atlas, aqui da nossa coluna cervical, ele sustenta o occipital, né? Então, seria essas 2 vértebras que nós chamamos de vértebras da coluna cervical alta, tá? Então, é o C0, que é o occipital, C1 e C2. Então, nós temos a articulação atlanto-occipital e atlanto-axial. Ela é especializada no movimento de rotação.
Então, mais ou menos em torno de 50 graus da rotação do pescoço, ela acontece nas duas primeiras vértebras cervicais. A amplitude de rotação do pescoço é em torno de 90 graus, sendo que desses 90, 45 graus são feitos nessas duas primeiras vértebras, e os outros graus são feitos nas outras 5 vértebras, tá? E existe também um pequeno movimento que é chamado de nodding, que é essa flexão e extensão, isso aqui, ó, esse pequeno movimento de dobrar e esticar o pescoço, aqui, ó. Como se você estivesse fazendo um pequeno sim. Isso é a flexão e a extensão da coluna cervical alta, tá? São esses chamados de nodding, esse movimento. Aí, a coluna cervical baixa, por sua vez, ela é composta das vértebras de C3 até C7, e ela tem amplos movimentos no plano sagital. Ela, então, é especializada em fazer flexão e extensão, plano sagital. E ela tem muita mobilidade nos segmentos C4, C5, C5, C6. Essas vértebras mais baixas aqui são as mais móveis. Isso é importante, gente, tem importância grande, porque a maioria das hérnias de disco, quando a gente tem hérnia de disco cervical, na maioria das vezes as vértebras que são envolvidas são as C5, C6, porque são as vértebras que têm mais movimento. Como tem mais movimento, tende a gastar mais, tende a ter mais estresse, que vai levando, então, a processos de degeneração do disco intervertebral. É muito comum, é mais comum, a gente ver hérnias de disco na coluna entre C5 e C6. É muito comum, porque são as vértebras que movimentam mais, que tem mais movimento. Daí, você ter essa possibilidade de maior desgaste nos discos, tá? Tem uma outra estrutura que só tem na coluna cervical, que a gente chama de processo unciforme. Processo unciforme são esses chifrinhos que a gente tem aqui, ó, que não existem nas outras vértebras da coluna, nem na torácica, nem na lombar, porque são processos que impedem esse movimento lateral. Então, são proteções para a cervical. Se você toma um trauma lateral, você tem um certo recuo ali que segura um pouco as vértebras, impede que haja muitas forças de cisalhamento, principalmente cisalhamento lateral, né? Cisalhamento seria o deslocamento, assim, ó, das vértebras, tá? Então, isso aqui ajuda no controle do cisalhamento, dessas forças. Como tem dois chifrinhos assim, eles batem, né? Eles limitam aí a nossa mobilidade das vértebras, diminuindo o cisalhamento das vértebras. Isso se dá nessas estruturas aqui, ó, que são os processos unciformes, né? De C2 até C5, que nós temos, os processos unciformes. Aqui, então, quando a gente vai ver a coluna cervical, ela tem vários músculos. Então, é realmente uma região do pescoço que tem muitos músculos. A Gisele saiu aí. Que tem muitos músculos. Então, aqui a gente tem uma série de músculos, desde os músculos mais superficiais, aqui a gente está vendo o trapézio, né? Até os músculos mais profundos, que seriam os suboccipitais, são esses músculos da base da nuca aqui, ó. Então, voltando aqui um pouco, ó, esses aqui seriam músculos mais superficiais, como, por exemplo, o esternocleidomastoideo e o trapézio. E aqui a camada mais profunda de músculos, que seriam os músculos suboccipitais, que ficam embaixo aqui da nossa nuca, eles dão muita dor, sabe? São músculos bastante doloridos, que geram bastante incômodo na pessoa. Então, são esses músculos suboccipitais. E tem os intertransversais, são esses pequenininhos aqui, ó, são músculos lá de dentro da coluna. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa musculatura cervical, tá? Então, os músculos da região anterolateral e os músculos posteriores. Então, começando aqui, que a gente já estudou bastante, o trapézio. Trapézio, então, é esse músculo grande que a gente vê aqui. As fibras superiores do trapézio, elas inserem-se nos processos espinhosos e no ligamento nucal. É um ligamento que a gente tem aqui, chamado ligamento nucal. É o ligamento que sai aqui e ele vai estabilizar os processos espinhosos das vértebras. Então, o trapézio
ele é um músculo estabilizador do pescoço, além de trabalhar fazendo extensão do pescoço. Ele estende o nosso pescoço, né? Ele joga o nosso pescoço para extensão, né? Então, aqui teria o trapézio, a porção superior, a porção média e lá embaixo a porção inferior. E aqui o serrátil anterior, que não tem relação com o pescoço, né? Mas tem relação com a escápula. Aqui, então, temos o trapézio superior, as fibras superiores do trapézio, tá? Então, é um músculo também da parte posterior. E o trapézio, a gente já estudou isso, ele funciona fazendo elevação da escápula, ele faz depressão da escápula, retração da escápula, rotação superior da escápula, extensão da coluna cervical, daí a importância dele na cervical, inclinação homolateral, então ele inclina o nosso pescoço para o mesmo lado da sua contração. Então, se eu estou inclinando meu pescoço para a direita, eu estou contraindo meu trapézio direito, mas ele faz a rotação contralateral. Então, o encurtamento maior do meu trapézio direito é quando eu inclino para a direita e rodo para a esquerda. Então, isso tem muito encurtamento, é o máximo de encurtamento do trapézio. Então, ele inclina para o mesmo lado da sua contração, mas ele roda para o lado oposto da sua contração. Então, seria essa rotação contralateral e a inclinação do mesmo lado, a inclinação homolateral. Então, por exemplo, vou contrair meu trapézio direito, inclinei para a direita, rodei para a esquerda. É o encurtamento máximo do meu trapézio, tá? Então, ele inclina para o mesmo lado, mas ele roda para o lado oposto, certo? Então, é uma ação importante aí. E, como ele insere no ligamento nucal, ele traciona o ligamento nucal e a tração do ligamento nucal ajuda na estabilização do pescoço. Então, o trapézio é um músculo importante também na estabilidade do pescoço, porque é como se ele tracionasse de um lado e de outro, e ele tracionando, ele enrijece o pescoço, e deixa o pescoço mais rígido. Então, isso ajuda na estabilização da coluna cervical, tá? É um músculo, então, muito importante para várias ações, tanto do ombro, da escápula, como também do nosso pescoço, certo? Então, ele faz a rotação, inclinação homolateral, rotação contralateral. Então, eu estou contraindo meu trapézio direito. Inclinei para a direita, rodei para onde? Rodei para a esquerda, tá? Então, é um músculo aí muito importante. O trapézio, ele pode ser considerado como o transverso na coluna lombar. Lembra do transverso, que ele tem aquele sentido transversal das fibras? Então, ele vai lá na região da lombar e ele estabiliza a vértebra. Aqui a gente vai ver a mesma coisa. O transverso, ele tem um certo sentido, o nosso trapézio superior, ele tem um certo sentido meio oblíquo aqui, ó. Então, ele tem um certo grau de transversalidade nas suas fibras. Então, quando ele contrai, ele puxa o ligamento nucal e isso ajuda a estabilizar o pescoço. Como o transverso na coluna lombar tem também aquele efeito de produzir estabilidade da coluna lombar através da inserção sobre as vértebras. Então, a gente pode considerar que o trapézio, ele é o transverso do abdômen, né? No caso da lombar, porque ele tem sentido de fibras que são também transversais. Então, quando ele se contrai, ele tem um efeito de estressar o ligamento nucal. Isso, então, produz estabilidade para a coluna cervical. É um músculo, então, estabilizador da nossa coluna cervical. Quando ele contrai, ele enrijece o pescoço. Ele deixa as vértebras mais estáveis, tá? Então, é um músculo importante, né? Então, ele pode ser comparado ao transverso. O transverso do abdômen, ele tem aquele sentido também transversal, ele insere na fáscia tóraco-lombar, então isso gera também estabilidade para as vértebras da pessoa. É um músculo, então, estabilizador da coluna cervical, tá? Outro músculo que é importante na coluna cervical, a gente já estudou esse músculo também, é o elevador da escápula. O elevador da escápula, ele sai do ângulo superior da escápula e ele vai até as vértebras cervicais. Ele insere nas 4 primeiras vértebras cervicais. Então, ele é um músculo que tem a ação de elevar a escápula. Ele também faz rotação inferior da escápula, mas, quando ele se contrai, ele produz inclinação e rotação homolateral, diferente do trapézio.
Então, o elevador da escápula, ele inclina o pescoço para a direita e roda também para a direita, enquanto o trapézio inclina para a direita e roda para a esquerda. Então, o elevador da escápula, ele faz inclinação e rotação homolateral, quer dizer, para o mesmo lado. E ele também produz uma força de cisalhamento posterior. Então, como ele insere aqui na parte de trás, ele puxa nossas vértebras para trás, impedindo que haja um cisalhamento anterior. Quem faz é o escaleno, a gente vai ver daqui a pouco. Então, o elevador da escápula, ele é um músculo que trabalha gerando um cisalhamento posterior, enquanto o nosso escaleno, ele gera um cisalhamento anterior. Então, ele puxa nossas vértebras para trás. E o nosso elevador da escápula puxa nossas vértebras cervicais para trás. Como ele está posterior, né? Então, ele vai produzir esse cisalhamento posterior. Certo? Então, é um músculo que dá muito problema. Ele, frequentemente, esse músculo, ele é considerado um músculo torcicolo. Geralmente, quando a pessoa está com torcicolo, ela fica com o pescoço inclinado e rodado para o mesmo lado. E quando ela vai rodar para o lado oposto, ela sente muita dor porque está alongando o músculo. Então, torcicolo, inclina e roda para o mesmo lado do pescoço. E aí, a pessoa, quando vai rodar para o lado oposto, ela sente dor, quando ela vai inclinar para o lado oposto. Então, o elevador da escápula, frequentemente, é um dos grandes músculos responsáveis por dores na coluna cervical. Principalmente, dores nessa região, onde você tem a inserção nas 4 primeiras vértebras cervicais, que é a inserção do elevador da escápula sobre os processos transversos das vértebras cervicais. Então, ele é um músculo bastante relacionado a dores na coluna cervical, principalmente naquelas pessoas que têm depressão dos ombros. Lembra quando o ombro está deprimido? O elevador da escápula ele é estirado e isso gera uma excessiva compressão sobre as vértebras e isso gera dor, limitação de movimento. Lembra quando a gente eleva aqui, ó, a amplitude melhora, se a pessoa tem muito deprimido. Quanto mais eu deprimo, mais limita a minha rotação da coluna cervical. A gente já tinha visto isso quando falou do ombro, né? Se você se lembra. Então, aqui, aquele equilíbrio que eu mostrei, né? Na frente tem o esternocleidomastoide, que puxa para frente, o escaleno. E atrás você tem o elevador da escápula, que puxa para trás. Tá? Então, quando a pessoa tem o pescoço muito protuso, muito para frente, muitas vezes você tem um encurtamento do escaleno e do esternocleidomastoide, gerando, então, um alongamento excessivo do elevador da escápula, que é fonte frequente também de dores. Então, a pessoa que fica o dia inteiro no computador com a cabeça projetada para frente, ela tem um desequilíbrio entre esse equilíbrio. Isso gera uma tendência do pescoço a ser deslocado para frente. Consequentemente, estira o elevador da escápula. Isso pode produzir dor na coluna cervical da pessoa. A pessoa pode sentir dores por causa do excesso de estiramento do elevador da escápula devido à protusão da coluna cervical. Tá? Então, é um músculo bastante importante nesse equilíbrio do pescoço, na geração de equilíbrio de forças. Tá? Outro músculo, se a gente tira o nosso trapézio, se eu disseco o trapézio, então aqui está o trapézio. Ó. Tirei o trapézio. Embaixo do trapézio eu tenho o esplênio da cabeça, que ele tem uma inserção na cabeça. Está vendo aqui? Ó, a inserção dele é no occipital. Então, é o esplênio, embaixo do trapézio. Tirei o trapézio, dissequei o trapézio, eu vou encontrar o esplênio da cabeça. Ele é um extensor das duas colunas, tanto da cervical alta quanto da cervical baixa, e ele faz inclinação e rotação para o mesmo lado, como o trapézio. Tem aquele mesmo efeito do trapézio, inclinar, ou do elevador da escápula, desculpa, inclina e roda para o mesmo lado, tá? Então, o esplênio da cabeça, ele está inserido aqui na cabeça. É também um músculo grande, que tem um efeito grande de rotação, com pouca inserção em cima das vértebras. Então, ele é um músculo também dinâmico. É um músculo que ajuda a rodar e a inclinar o pescoço para o mesmo lado. Então, esplênio da cabeça. Tirei o trapézio. Então, aqui eu estou falando, pessoal, dos extensores da coluna cervical. Trapézio, fibras superiores, esplênio da cabeça, tá? Esplênio da cabeça, então, é o segundo músculo aqui da coluna cervical, tá? Então, eu tenho trapézio, esplênio da cabeça. Depois, quando eu vou, então, retirando
o nosso esplênio, eu tenho os músculos que são embaixo do esplênio. Teríamos o nosso espinhal e o semiespinhal da cabeça. Espinhal, semiespinhal da cabeça. São músculos que trabalham também fazendo extensão da cervical alta e baixa. Eles têm um controle bom, né, de cisalhamento, porque eles estão inseridos diretamente na vértebra. Então, quem são os extensores da coluna cervical? Por camadas. Primeiro, trapézio. Tirei o trapézio, esplênio da cabeça. Espinhal e semiespinhal da cabeça. São músculos que têm, então, uma inserção sobre as vértebras, no caso desses aqui que são mais profundos. O espinhal e o semiespinhal. Tá? Então, isso vocês estão vendo o tanto de músculos que nós temos nessa região cervical. São vários os grupos musculares por camadas. Então, são músculos e todos esses posteriores, eles são extensores da coluna. São músculos que fazem extensão da coluna cervical. Tá? Então, todos eles têm essa importante ação extensora. Tirando o espinhal e o semiespinhal, né? Eu vou ter esses músculos aqui, ó, tirando os dois aqui, quando eu disseco e tiro o espinhal e o semiespinhal da cabeça, que tem inserção também na cabeça aqui, ó, tirando isso aqui, dissequei isso aqui, eu vou ter os músculos bastante profundos, que são os multífidos cervicais, são esses músculos aqui, são bem profundos. E o semiespinhal cervical, porque ele está ligado não à cabeça, ele está ligado à coluna cervical. Então, são músculos, gente, que têm inserção diretamente sobre as vértebras. Eles são músculos que têm um grande potencial estabilizador. É o multífido e o semiespinhal cervical. É diferente do semiespinhal da cabeça. Eles não têm inserção na cabeça, eles têm inserção nas vértebras. Então, aqui nós temos a camada não mais profunda, mas falta ainda uma camada. É a segunda camada mais profunda. Aqui você tem os músculos que a gente chama de suborbitais, que fazem o movimento da cabeça, e aqui eu tenho os músculos, no caso, o semiespinhal da cabeça e os multífidos, que são músculos profundos da camada bem interna mesmo, que tem um contato direto com as vértebras. Então, são músculos também extensores da coluna, só que eles têm um efeito muito grande na estabilização do pescoço. Eles não deixam o nosso pescoço mover com muita intensidade. É um músculo muito importante na estabilização do nosso pescoço, na estabilidade da coluna cervical. Então, toda vez que você estende o seu pescoço, você está trabalhando todos esses músculos, de camadas mais superficiais até mais profundas. Tá? Mais superficial é o trapézio. Tirei o trapézio, esplênio da cabeça. Tirei o esplênio, semiespinhal da cabeça e espinhal. Tirei o semiespinhal. Você vai ter os músculos multífidos e o semiespinhal da cervical, que tem inserção na coluna cervical. Tá? Então, são músculos estabilizadores. Tirei esses músculos, tá? Eu tenho músculos mais profundos. São aí sim. São esses pequenos músculos que ficam aqui, ó, nós chamamos de interespinhais, que eles ficam entre os processos espinhosos, e os intertransversais, que ficam entre os processos transversos. São músculos responsáveis por propriocepção. Não são músculos que têm muita função motora, mas eles têm muitos fusos musculares. E o fuso muscular, ele ajuda a informar a propriocepção. Ele dá propriocepção. Então, ele informa para o nosso córtex cerebral o movimento que está acontecendo no pescoço. Então, são músculos que têm muito fuso muscular. Tem muitos fusos. São músculos responsáveis pela informação da movimentação da coluna cervical, pela propriocepção. Tá? Então, eles formam pequenos músculos que têm muitos fusos musculares. E os fusos, nós sabemos que são órgãos proprioceptivos, que ajudam, né, a dar essa estabilidade. Observem que não tem tantos músculos dele na coluna torácica, porque são músculos que torácica ela é mais rígida. Então, quem
move mais é a cervical. Então, você tem vários receptores de movimento nessa nossa coluna cervical, que são os músculos interespinhais e intertransversais, tá? São músculos mais profundos. Os músculos suborbitais, que são aqueles que ficam na base aqui da nuca, gente, são músculos que têm aí uma função de movimentação pela extensão, rotação e inclinação lateral da coluna cervical alta. Essa musculatura aqui, ó, bem profunda mesmo. Você pega aqui na base do seu occipital. São chamados, então, de músculos suborbitais. Existe muito músculo porque a nossa cabeça ela tem que ter esses movimentos com muita eficácia, porque você precisa de ter muita mobilidade na coluna para você aumentar a sua capacidade visual. Então, você está lá na savana da África, você tem que ficar olhando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para o leão não te comer. Então, você tem que ter essa mobilidade bastante acentuada com muita rapidez, tá? Então, para isso que a gente tem esses pequenos músculos aqui, ó, que são os músculos suborbitais. E aí a gente tem, isso eu não vou cobrar de vocês não, mas só de curiosidade, o reto posterior maior, que é esse aqui, né? É um músculo profundo ali da coluna cervical. O reto posterior menor são músculos que fazem a extensão da cervical alta, né? Então, por exemplo, gente, uma pessoa que fica o dia inteiro no computador assim, ó, ele tem essa musculatura tensa. E isso pode gerar dores na base da nuca, né? Então, um indivíduo que fica assim o tempo todo, ó, o que ele está fazendo? Extensão da coluna cervical alta. Então, se você está aqui, ó, você fez flexão da cervical alta. Mas se eu estou aqui, ó, se eu fico com o meu computador muito baixo, eu estou o tempo inteiro estendendo a minha cervical alta. Isso pode gerar dor nesses músculos aqui, ó, que são esses suborbitais. Então, isso tem uma importância grande em relação a dores, principalmente dores de cabeça, tá? Tem o oblíquo superior, que trabalha fazendo a extensão e a inclinação lateral da cervical. Então, se eu fico olhando meu computador o tempo inteiro com a cabeça inclinada, eu tenho uma tensão aumentada no músculo desse, né? Que eu vou tensionar excessivamente esse músculo, que é o oblíquo superior, né? E vou ter também outro suborbital, que é o oblíquo inferior, que faz rotação. Então, se eu fico inclinado e rodado assim, por exemplo, ó, eu crio uma tensão grande nessa coluna cervical alta. E isso, esses músculos todos, eles vão produzir dores, vão produzir tensões, né? Muitas vezes dores de cabeça. Pessoa que trabalha hoje em dia com esse online, né? É muito comum a gente ver muitas pessoas com dores muito intensas nesses pequenos músculos que são responsáveis pela movimentação da cabeça, porque a gente fica muito fixado na tela do computador e às vezes com a cabeça rodada para um lado, rodada para o outro, ou com excesso de extensão da coluna cervical. Então isso é um fator gerador de dores, principalmente cefaleias que vem aqui em faixa aqui, ó. A pessoa então uma dor de cabeça que pega essa região, pega os olhos também, tá? Então é um músculo muito envolvido aí em dores. Por causa justamente da ação sobre a coluna cervical. Tá? Alguma pergunta aí, gente? Eu ia falar que eu sempre tive muita dor de cabeça e sempre desconfiei que era ligada a algum músculo do pescoço. Então, Exatamente. apesar de ser músculo que está envolvendo a cabeça, provavelmente pode ser, né? Ah, com certeza. Pode ser também os do pescoço, né? Tudo junto, mas essa característica de sentir dor na base da nuca, que é justamente onde ficam esses músculos. É exatamente na base da nuca. Então, isso com certeza... E eu sinto que quando aperto o músculo com a mão, alivia. Exatamente. Então, isso aí a gente chama de cervicalgia de origem... cefaleia de origem cervicogênica. Entendeu? Isso melhora bastante se você melhorar aí essa musculatura, melhorar a postura da cervical, isso alivia muito esses sintomas, tá? Então, dá para melhorar bastante. Então, são esses pequenos músculos, são pequenos, Gisele, mas que funcionam aí como gatilhos de dor e geram uma dor chata mesmo, sabe? Uma dor, tipo uma enxaqueca mesmo. Então, todos esses músculos que eu falei, gente, são músculos extensores da coluna cervical. Trapézio superior, esplênio da cabeça, semiespinhal, espinhal, multífidos, tá? E o semiespinhal cervical. E músculos, então, extensores da coluna cervical. E os suborbitais.
Então, todos esses músculos fazem parte, então, da nossa musculatura extensora. Faz isso com a cabeça. Ou isso, né? Tá? Extensores. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os músculos flexores, tá? Flexores. Flexores, então, são músculos em que nós temos, o principal deles é o esternocleidomastoide, esse músculo aqui, ó. Como o próprio nome indica, ele é um músculo que tem duas cabeças, a cabeça que vai para a região da cleido, né, que é a região da clavícula, e a região external. Então, esternocleidomastoide, porque ele insere no processo mastoide, que é essa parte posterior aqui do pescoço, tá? Então, é um músculo importante, grande, mas que não tem inserção nas vértebras. Então, ele é um músculo de movimento, é um músculo feito para movimentar o pescoço. E aqui nós temos os escalenos e o longo do pescoço. São músculos também responsáveis pela flexão da cervical baixa. Detalhes sobre eles aí. O primeiro deles é o esternocleidomastoide. O grande, que não tem inserção direta sobre a coluna cervical, ele não tem um controle segmentar. Ele não dá conta de controlar os segmentos como dá o multífito, por exemplo. Para isso, você tem um multífito. São músculos que têm ação dinâmica, mas eles não são estabilizadores. A gente diria que ele é um músculo mobilizador, que movimenta a coluna. E ele tem um grande componente de cisalhamento anterior. Ele puxa a nossa coluna cervical muito para frente. Então, é o nosso esternocleidomastoide, tá? Ele trabalha fazendo a flexão da cervical baixa e a extensão da cervical alta. Então, ele faz isso, ele flexiona a cervical baixa e estende a cervical alta. Então, ele é um flexor da cervical baixa, mas ele é um extensor da cervical alta. Ele ajuda também a tensionar aqueles músculos suborbitais ali que a gente tem. Então, quando a pessoa tem uma postura de protusão do pescoço, muitas vezes o esternocleidomastoide está encurtado. Ele flexiona a cervical baixa e estende a cervical alta. Então, isso aqui, ó, aquela posiçãozinha de tartaruga, ela realmente tensiona muito esse suborbital, pelo encurtamento da cabeça e da flexão da cervical baixa. É uma postura que força muitas vértebras, está relacionada a sobrecarga muito grande nos discos intervertebrais, por causa da flexão da cervical. Então, é um músculo bastante envolvido aí nesse tipo de problema, tá? E ele faz a inclinação para o mesmo lado e a rotação para o lado contrário, como o nosso trapézio. Então, ele tem o efeito como o do trapézio, inclinar para um lado e rodar para o lado oposto, tá? Então, um músculo bastante grande, que tem importância aí, clínica, assim, tem crianças que nascem com torcicolo congênito. Então, o bebezinho já nasce com a cabeça inclinada e rodada. Então, geralmente, o esternocleidomastoide dele fica muito curto. Então, tem que fazer exercício, alongamento, vários tipos de movimentação, porque senão o menino fica com a cabeça o resto da vida assim. Porque na outra, às vezes, ele fica com a cabeça mais encurtada, inclinada para um lado, rodada para o outro. Então, isso a gente chama de torcicolo congênito. Também é um músculo relacionado aos torcicolos, mas não é tão comum quanto o elevador da escápula. O mais comum é o elevador da escápula. Tá? Aqui a gente vê os escalenos. Os escalenos são músculos também flexores, estão aqui na frente. Escaleno anterior, médio e o posterior. Tá? Então, os escalenos, eles são flexores, né? No caso, o anterior, ele roda para o lado oposto, o médio tem pouco potencial rotacional e o posterior é para o mesmo lado da sua contração. O escaleno, gente, ele tem uma importância também na inspiração, porque como ele insere nas costelas, na primeira e segunda costela, ele é um músculo que é um músculo da inspiração forçada. Então, quando você inspira, se você inspirar forçadamente, o escaleno ele pode ajudar a aumentar o gradil costal, aumentar o tórax. Então, isso ajuda na ação respiratória para entrar mais ar nos pulmões. Pessoas que têm dificuldade respiratória, por exemplo, que tem DPOC, né, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, efizema, tendem a ter o pescoço sempre mais levantado, assim, ó. Você já fica respirando, usando o escaleno. Então, tem uma tendência à elevação dos ombros, para que facilite a inspiração. Tá? Então, é um músculo que está envolvido nessa nossa respiração.
Aqui a gente vê um outro flexor, que é o longo do pescoço, e tem o longo da cabeça. São músculos também flexores, tá? Aqui já tem os músculos flexores da cervical alta, o reto anterior e o reto lateral. São pequenos músculos da região cervical, tá? Esses músculos aqui, gente, o longo da cabeça e o longo do pescoço, seria aquele, se você for olhar o peito, o pescoço do peru, seria essa musculatura que fica envolvida aqui, seria aquela carninha que tem no pescoço do peru, tá? Que é saborosa, porque ela está muito próxima ao osso. Então, nós temos também esses músculos bem inseridos diretamente sobre as vértebras, e eles ajudam a flexionar o pescoço e também ajudam na estabilidade da coluna cervical, tá? Os longo da cabeça, longo do pescoço. Então, são músculos da região anterior, flexores. E da cervical alta, eu tenho o reto anterior e o reto lateral. Reto anterior e o reto lateral. São o reto da cabeça. Então, tem o reto anterior e o reto lateral. Então, eu tenho esses músculos que vão aí ajudar nessa nossa estabilidade e também na movimentação. Esses seriam flexores da cervical alta. Então, eles flexionam a nossa cervical alta. Esses dois pequenos aqui, ó. Aquele nóden que a gente faz aqui, ó, é a ação desses dois pequenos músculos, o reto lateral e o reto anterior, tá? Reto da cabeça. E vindo na sequência, os músculos longo da cabeça e o longo do pescoço, que são também flexores, ficam nessa região aqui, ó, tá? Então, gente, muitas vezes uma postura ruim da coluna cervical tem a ver com o restante do corpo, né? Que está tudo ligado. Então, uma tendência grande de protusão da cabeça, você tem aqui um encurtamento grande do esternocleidomastoide, você tem uma fraqueza muito grande dos músculos posteriores. Está relacionado muitas vezes ao encurtamento do reto abdominal, que puxa a torácica para frente, fazendo então com que o pescoço vá ficar na posição desfavorável. Então, peitoral menor encurtado, uma fraqueza da musculatura eretora da espinha, né, pode causar essa tendência de protusão cervical com esse tipo de problema, tá? Então, frequente a gente vê esse tipo de padrão. Não é só o pescoço, é o corpo como um todo que a gente tem que olhar, tá? O longo do pescoço, aquele músculo que eu mostrei para vocês, né? Esse aqui, ó, longo do pescoço. Ele tem fibras oblíquas superiores e fibras oblíquas inferiores. E tem fibras verticais. Então, são músculo que tem função flexionar o pescoço, ao mesmo tempo que ajuda na estabilização da região cervical. Longo do pescoço. Nós temos o longo da cabeça. É um pequeno músculo, né? Esse pequeno ele é mais profundo que está lá dentro. Auxilia também na flexão da coluna cervical alta. E pessoas que têm lombalgia, que têm dores no pescoço, têm muita alteração dessa musculatura profunda, que tem uma tendência de perder essa musculatura pela flexão excessiva do pescoço. Então, são músculos que devem ser trabalhados para a gente tender a não ficar tão assim. A gente tende muito a ficar mais em flexão, assim, né? E extensão da cervical. Então, a gente tem que trabalhar bastante essa musculatura para flexionar o nosso pescoço, tá? Retificar a cervical. Outro músculo que a gente tem na região cervical, pessoal, é o platisma. Então, o platisma é um músculo aqui da mímica perioral, né? Quando a gente faz assim, ó, parece um músculo que repuxa todo aqui, ó. Esse é o platismo, tá? Ele é um músculo da mímica facial e ele é um flexor cervical, ajuda na flexão, né? Então, a pessoa, quando tem esse platisma muito ativo, ele aparece, né, muito frequentemente, algumas pessoas que tendem a ter essa musculatura muito ativa, tá? É o platisma. Também é flexor da cervical. Então, gente, os movimentos que a nossa coluna faz são flexão, extensão, inclinação lateral, rotação, deslizamento anterior, deslizamento posterior, deslizamento lateral, tá? São os movimentos possíveis de serem feitos pela coluna cervical. A flexão, ela tem uma amplitude aí em torno de 45 a 50 graus, né? Você tem uma colaboração de C1 e C2 de 5 graus, C0 e C1 5 graus, C1 e C2 5 graus,
E C2 até a C7, a maioria da flexão é feita, então, por essas vértebras mais baixas, né? Então, a gente, mais ou menos, quando você tem uma amplitude normal de flexão, você fica com o queixo a 2 dedos do peito, tá? Do externo. É o normal da flexão, tá? Quando você, então, vê a extensão da cervical, ela é uma combinação da extensão da coluna cervical alta e da cervical baixa. A amplitude, né, é C0 e C1, 10 graus, C1 e C2, 10 graus, e você tem C2 e C7, 65 graus, completando, então, os nossos 85 graus. O parâmetro de normalidade é porque a face da gente fica praticamente paralela com o teto. Então, quando eu olho para cima, meu rosto vai ficar paralelo com o teto. Então, isso indica que eu tenho uma boa amplitude de extensão da coluna cervical. Uma coisa que pode acontecer é que você, tendo uma limitação da extensão, observe que esse cara não consegue deixar o rosto dele paralelo com o teto. Ele tem encurtamento dos músculos da coluna cervical que impedem que ele estenda excessivamente. São os músculos ióides. Nós temos o músculo suprioide e o infraioide, que ficam acima e abaixo do ocioide. Então, quando você tem encurtamento dos ossos, dos músculos ióideos, você não consegue deixar o rosto estendido, porque eles vão limitar. Na hora que você abre a mandíbula, eles relaxam, você aumenta a sua capacidade de extensão. Então, aqui ele ficou com a amplitude reduzida, porque ele está com a boca fechada. Aqui ele abriu a boca, os músculos ióides relaxaram, e você, então, teve mais amplitude de extensão da coluna cervical, tá? Então, se você, quando você estica o pescoço, você sente puxar aqui, ó, é porque você tem encurtamento dos músculos ióideos. Quando você abre a boca, alivia. Quer dizer que você tem encurtamento dessa musculatura ióidea, tá? Também dos ióides. A inclinação lateral é em torno de 45 graus, né? Não faz, C1 e C2 não faz inclinação lateral. C2 a C7, 35 graus, tá? Então, não existe movimento de inclinação entre o atlas e o axis, só entre o occipital e C1, tá? O outro movimento é a rotação, C0 e C1 não roda, C1 e C2 é 40 graus, então observe o tanto que C1 e C2 roda, né? E o resto é feito por C2 e C7. Então, a especificidade das vértebras C1 e C2 do atlas e do axis é fazer rotação da coluna cervical. Metade da amplitude quase da coluna cervical de rotação é feita por C1 e C2. É uma amplitude bem grande aí de movimento, tá? Existem também, pessoal, movimentos combinados, que eu chamo de protusão do pescoço, tá? Então, eu tenho a protusão da coluna cervical, que é isso aqui, ó. É a postura muito comum da gente ver nas pessoas no computador. Então, quando eu estou em protusão do pescoço, eu estou com a flexão da coluna cervical baixa e a extensão da coluna cervical alta. Aqui eu estou tensionando meus suboccipitais, tá? Retração, contrário, eu estou fazendo a extensão da coluna cervical baixa e a flexão da cervical alta. Então, é um movimento que eu estou flexionando a cervical alta, estou estendendo, flexionando a cervical alta e estendendo a cervical baixa, tá? Então, são movimentos que eu posso fazer com o meu pescoço, né? Que eu chamo, então, protusão, extensão da cervical alta, flexão da cervical baixa, tá? Quando eu faço retração, eu faço a flexão da cervical alta e a extensão da cervical baixa. Então, isso é uma extensão da cervical. Eu estou usando os meus extensores. Eu estou fortalecendo meus músculos extensores. Estou tirando esse padrão de protusão da coluna cervical. Estou aliviando a carga em cima do disco, né? E estou aqui, ó, eu estou alongando aqueles meus músculos suboccipitais. Quando eu faço isso, eu alongo aquela musculatura. Então, Gisele, não sei se você está aí, tem aquela aqui que falou que tinha dor aqui, né? Na suboccipital. Quando você faz isso, ó, você alonga essa musculatura. Então, é um bom exercício para você fazer.
porque você vai estar alongando a musculatura cervical alta, tá? É importante. E aí essa protusão é controlada pelo esternocleidomastoide, na frente, pelo escaleno, trabalhando contra o semiespinhal e o elevador. Então, geralmente, quando a pessoa tem a cabeça protusa, o esternocleidomastoide e o escaleno são encurtados e o elevador da escápula e o semiespinhal são alongados, né? E, no caso aqui da coluna cervical alta, você vai ter uma ação do reto da cabeça posterior maior, né? Que é aquele músculo que trabalha aqui no movimento de flexão da região cervical alta, tá? Muito bem. Então, pessoal, esses seriam os movimentos e os músculos da coluna cervical, com seus várias camadas, né, musculares e com a movimentação. Existe também vários músculos aqui da cervical que a gente não vai entrar em detalhes, porque são músculos relacionados com a fala. Então, existem muitos músculos da região cervical responsáveis pela fala, musculatura da laringe. Eu não vou entrar em detalhes. Existem também vários músculos da região da articulação temporomandibular, da ATM, né? São músculos que têm uma função importante, essa musculatura aqui, o masseter, temporal, pterigóide, orbicular, temporal, são músculos também que têm uma importância clínica muito grande, muitas vezes relacionados a problemas na articulação temporomandibular. Aqui, ó. Mas é uma coisa muito específica, uma fonte muito grande de dor também para as pessoas. Principalmente nas pessoas que têm apertamento, que têm muita tensão e, consequentemente, apertam excessivamente a mandíbula. Masseter e temporal, são os flexores da mandíbula. Isso aqui é outra coisa, é problema na ATM, né? A gente muitas vezes não trabalha com isso. Isso aí é mais para quem mexe com essa articulação aqui, ó, né? Que dá muito problema relacionado, então, a lesões aí na coluna, né? Relacionadas a dores orofaciais. Então, são dores na região da articulação da têmpora com a mandíbula. Então, são músculos da face aqui, orbicular, que mexe a boca. Então, eu quero os movimentos do pescoço apenas, tá? Vocês vejam que tem muito músculo aí que a gente não está estudando. Eu acho que não tem essa necessidade. Quem tiver interesse, depois pode estudar por conta própria, tá? Tranquilo, pessoal? Então, esses seriam os músculos aí da nossa coluna cervical, tá bom? Então, seria aí o que a gente teria para falar. Agora, eu quero combinar com vocês, então, a nossa avaliação. Será na próxima terça-feira, tá? A gente vai fazer uma avaliação online. Vai ser igual aquela daquela vez. Eu vou colocar a prova para vocês. Vocês têm, na terça que vem, já acabou a matéria anterior a essa? Vocês sabem? Alguém pode me Professor, falar? pela programação, não tem aula terça, não. Aparentemente, a prova vai ser amanhã, a última prova da matéria Então, anterior. posso colocar. Que hora começa a aula de vocês? 7. Então, se vocês quiserem, eu posso colocar a prova, tipo assim, 6 horas da tarde. O que vocês acham? Vocês Aí pode teriam entregar tempo? até que horas? Maravilhoso. Que aí vocês ficam 4 horas para fazer a prova. Até as 10, se vocês quiserem. Eu acho melhor, pessoal, porque vai Também passando às acho. 10, o cérebro não funciona mais. Exatamente. Eu posso colocar 6 horas, 5 horas, assim, que aí vocês têm tempo para fazer. Maravilhoso. 5, 2. Aqui. Não, 5 horas, vou colocar 5 horas da tarde, tá bom? Beleza. Eu vou colocar aqui no nosso grupo de WhatsApp da sala. Tá combinado? Professor, na avaliação a gente vai ter que entregar junto à análise cinesiológica de Isso. movimento do esporte? Exatamente. Né? Vai ser um trabalho à parte ou dentro da própria avaliação final? Pode anexar junto, que aí fica tudo junto para eu corrigir, fica mais fácil. Coloca, beleza. faz um PDFzinho e manda tudo junto. Tá falado? Tranquilo. Então, na Falado terça-feira demais. que vem, eu vou colocar a nossa prova no nosso WhatsApp da sala, tá? E posso mandar também, de repente, por e-mail para vocês na sala, né? Aí eu dou um jeito aqui. Mas o WhatsApp é tranquilo, né? Acho que todo mundo consegue acessar bem, né?
Tá bom, pessoal? Aham, tá ótimo. Obrigada, pessoal. Então, joia. Então, na terça que vem, 5 horas, eu vou colocar a prova para vocês. Vocês têm até as 10 horas, 11 horas para entregar. Vai ser baseada em análises cinesiológicas, do tronco, da coluna, do joelho, todas as articulações agora. Essa prova vai cair todas as articulações. E também a parte teórica, eu vou fazer algumas perguntas para vocês responderem, perguntas bem objetivas. Tá bom? Mesma coisa daquela outra prova nossa, só que na outra prova Combinado. caiu só quadril e joelho. Essa vão cair todas as articulações. Vocês vão poder, né, consultar aí. Outra prova A foi quadril entrega e vai ombro. Oi? A outra prova foi quadril e ombro. Quadril e ombro, essa Primeira. vai ser tudo. Coluna, Beleza. joelho, vai cair todas as articulações. A entrega vai ser via mudo ou via e-mail? Ou Vai ser ambos? vai ser via e-mail, bem lembrado, Tá Lucas. bom, tá bom. Mandar o e-mail, aquele ricardo@portalnef.com.br. Tá. Tá legal? Manda direitinho, na hora, até 10 horas, assim, depois. Tá. Tá bom? Você manda no grupo lá, a gente espalha aqui pro pessoal, vai dar Isso, certo. vou mandar aqui agora. Aqui. Tem algumas aulas, pessoal, no YouTube, são aulas que têm as explicações, tem as análises, sabe? Então, se vocês quiserem usar essas aulas, vou te mostrar para vocês aqui. Tem aulas no YouTube que tem as análises cinesiológicas, tá? Eu vou até colocar no grupo aí, mas se vocês quiserem entrar no YouTube, tem o meu canal, tá? Que é Ricardo Luiz Carneiro. E essas aulas têm as análises, tá? Então, é só vocês irem lá e entrar no canal, e lá tem as análises. Então, vocês podem usar isso aí como forma de estudar, sabe? Tem lá vários exercícios. Aqui, ó. Vou compartilhar com vocês, só um minutinho. Compartilhar. Professor, Oi. inclusive você já corrigiu a outra prova? Não, ainda Ou não. Ainda não. Não tive tempo, não. Aqui, ó, eu vou mostrar. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Não, né? Eu não estou conseguindo, Ainda não. Ah, não, né? Vou só botar aqui, peraí. Eu tô pegando o zoom aqui. Professor, a prova é de múltipla escolha? Vai ter alguma questão de múltipla escolha, mas vai ser tipo a outra. Então, aqui, pessoal, olha só. Vou compartilhar aqui só um pouquinho. Vocês podem ir lá no... Aqui, ó. No canal aqui, ó. Estão vendo agora? Estão vendo a tela aqui? Tá bacana. Esse é o canal Está do dando YouTube. para ver a tela do YouTube. É Ricardo Luiz Carneiro, tá vendo? Aí vocês têm aqui uma aula, por exemplo, aula de análise cinesiológica do esqueleto axial, aula de análise de movimento dos membros inferiores. Então, tem vários exemplos de análise. Pode ser até que eu peça alguma dessas, entendeu? Então, vocês vão... hoje iremos trabalhar com análise de exercícios de membros... Ô, professor, aproveita e olha se consegue colocar a legenda aí, se ela é automática. Pessoas que não têm uma boa capacidade estabilizatória da coluna para usar então, tem análise, tá vendo? Ó, tem os exercícios, aqueles bonequinhos. Tá tudo específico aí. Deixa eu ver se eu consigo pôr legenda aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Tá a legenda já aí, ó. Tá vendo? Viu, Gisele, como é que faz para passar para a Janete? Clicar aqui, ó. Legendas ocultas. Então, tá tudo beleza, Janete. Dá para você estudar. Tá vendo? Ó, olha lá. Contração dos músculos abdominais. Aí, ó. Aqueles mesmos flexores do tronco. Oblíquo externo,
oblíqua interna. Agora, sobre a prova que está lá às 5 da tarde, eu vou ter que ver com o NAI se a gente consegue entrar às 5, senão a gente vai entrar no horário da aula mesmo. Tranquilo. A Gisele pode, a coisa pode entregar depois, não tem problema. Pode entregar no outro dia, não tem estresse. Não. Eu Se até ficar falei com ela para ela entrar às 5 horas, dar uma analisada na prova. se ela precisar de quando entregar for no o dia, nosso não horário, a gente entra e tira a precisa ficar até dúvida. 2 horas da manhã fazendo prova, não, entendeu? Ela pode Mas entregar no outro ela tem dia. esse horário mesmo, professor. Oi? Ela é noturna. Ela é noturna? Não, Janete, tudo bem. Então, se não for sacrifício para ela, não tem problema, não. Mas tá vendo aqui, gente? Então, no canal tem várias análises dos movimentos que eu vou pedir na prova. Então, tá aqui já mastigadinho. Eu quero que vocês estudem isso aqui e vejam, e aí vai só se anotar o que eu estou falando aqui, já está resolvendo o problema. Deu para entender? Deu para visualizar o canal aqui do YouTube? Tem as análises, Sim. todos os movimentos do corpo. Tem tronco, coluna, joelho, quadril, ombro, tá? Tem aulas de todas essas análises aqui lá no canal. Tá? Se tiverem dúvidas aí para estudar, né? Aqui, ó, membros inferiores, ó. Olha lá. Membros inferiores hoje. Olha lá. E com a legenda também, para a Gisele, ó. Posterior do glúteo médio. Tá lá. Os adutores também trabalham nesse exercício. Quando o quadril está fletido, os adutores podem atuar fazendo extensão do quadril. Então, tá? Isso também Então, são boas análises para vocês estudarem. Se tiver alguma dúvida, né? Vocês podem aí trabalhar em cima disso. Tá legal? Tranquilo? Bom demais. Beleza, então. Aí na próxima, eu vou colocar essa aula aqui, eu vou colocar no grupo aqui do WhatsApp, tá? Vou baixá-la aqui agora, vou colocar no grupo do WhatsApp. Quem não assistiu, pode assistir. E as outras eu vou colocar também lá no canal do YouTube. Quem estiver acessando, pode acessar essa aula também, para tirar qualquer dúvida. Tá bom? Então, mandar pelo e-mail. Vocês vão mandar o trabalho da análise cinesiológica, mais a prova, e aí a gente vai encerrar o nosso curso. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por tudo. E até semestre que vem vai ter uma matéria optativa. Olha lá. Semestre que vem tem uma matéria optativa que é prevenção e reabilitação de lesões. Tá? Uma matéria bem legal. Se estiverem animados a fazer, vai ser na terça-feira, 7 horas. Tá? Terça-feira, 7 horas. É bom que o horário dá pra gente. Legal, então tenta fazer a matrícula lá, vai ser um prazer revê-los. Combinado? Legal. Ô, professor, obrigado por tudo, viu? Foi Nada. maravilhoso as aulas. Muito Olha esse obrigado esforço mesmo. seu aí, Serve olha para a esse- vida, né? Independente claro. de qualquer coisa, Demais. serve para a vida. Tá bom? Obrigado aí, gente. Muito bom, Abração. professor. Você sempre explicou com muito. Agora, né, gente? O que foi? Não Sempre entendi. explicou com muita vontade, muito bem. Ah, Tá? obrigado. Queria agradecer também pelas suas aulas aí. Foi muito conhecimento. Bom, que a muita gente coisa, né? tem Mas que trabalhar. devagarzinho vai entendendo. Tá bom? É. Obrigado. Obrigada, professor. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Janete. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Boa Tchau, Gi.